Mateus capítulo 11, 28 até o versículo 30, a palavra diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Glória a Deus. Recebe essa palavra, irmão? Não adianta nada a gente ministrar a palavra se você não receber pela fé. Nós temos que receber a palavra, nós temos que nos apropriar da palavra do Senhor. Aqui nós vemos um convite irresistível de Jesus. É algo que não podemos resistir. Ele nos chamando até Ele. E eu fiquei pensando essa semana, e eu e a Gleice temos passado nos últimos anos uma trilha muito difícil. Temos trilhado caminhos bem difíceis. Os irmãos nem imaginam, né, todas que nós passamos nesses anos. E eu fiquei essa semana pensando muito sobre isso, e de alguma forma meu coração ficou um pouco cansado. Fiquei um pouco pensativo e cansativo. E sabe quando você parece que está se esgotando? Quem já teve isso? Você parece aquele fósforo queimando, e ele parece que vai se esgotando. E eu fiquei muito abalado, e algumas noites eu não dormi. E aí Deus me trouxe muitas coisas no coração, muitas memórias boas e memórias ruins também para reflexão. Mas Ele me trouxe e me levou a quando eu tinha 18 anos aqui em Apucarana. E quando eu tinha 18 anos em Apucarana, eu tive um sonho muito forte e que eu nunca mais esqueci. Já fazem praticamente 47 anos que eu tive esse sonho. Nunca mais esqueci. Naquele sonho, eu estava aqui nessa cidade e o mundo estava acabando. E as pessoas estavam desesperadas sentindo sinais da volta de Jesus. E eu saía pegando as pessoas quase que pelo colarinho e dizendo: arrependa-se, creia no nome de Jesus. E um pavor também, ao mesmo tempo, tomou conta do meu coração. E eu fiquei muito abalado. E um pavor muito forte no meu coração. E de repente eu vi alguém dizendo: Ele está vindo, Ele está vindo. E o meu coração ficou apreensivo, porque Jesus estava voltando. E eu fiquei pensando muitas coisas, fiquei assustado de alguma forma. Mas de repente eu vejo, no sonho, tá bom? Um sonho, eu vejo Jesus. E Ele vem assim, me dá um pavor ao mesmo tempo. E depois, quando eu o enxergo, Ele simplesmente, Ele abre os braços, Ele dá um sorriso, Ele tem uns olhos brilhantes, e Ele vem até mim e me abraça. Quando Ele fez aquilo, o mundo desapareceu. No meu sonho, nunca mais esqueci aquilo. O abraço dele, o cuidado dele, o carinho dele. E eu fiquei pensando nessa noite, e orando e pensando assim: que abraço maravilhoso é aquele. E me lembrei desse texto, Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu creio que eu me converti aos 15 anos, mas eu penso sempre que talvez tenha me apaixonado por Jesus aos meus 18 anos, porque nunca mais esqueci aquilo. Nunca mais esqueci aquilo. Estou compondo uma nova música, essa semana sai uma, depois eu vou fazer uma outra. E nessa música ela fala de alguém esperando Jesus e dizendo assim que estava impressionado e fica desesperado para encontrar com Jesus. E ele ouve falar que os olhos de Jesus são os olhos de amor, e essa expectativa de vê-lo e de se encontrar com Ele. E aqui o texto, Jesus fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite. Veja, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, convidando a mim, convidando você, pessoas miseráveis, pecadoras, nos chamando para ir até Ele. Imaginou isso? Já imaginou isso? Ele nos convidando para ir até Ele. E eu pensei nesse convite de Jesus em 3 formas, em 3 realidades aqui. Primeiro, esse convite de Jesus é um convite a um relacionamento pessoal. Ele diz: vinde a mim. Ele não diz assim: vinde para dentro dessa religiosidade. Ele não diz: vinde para esse sistema. Ele diz assim: vinde a mim, porque o Evangelho é um relacionamento com uma pessoa.
O Evangelho, embora tenha doutrinas, o Evangelho, embora tenha sistemas, o Evangelho, embora tenha estruturas, mas a essência do Evangelho é uma pessoa, a essência do Evangelho é Cristo. O nosso relacionamento deve ser com Ele. Jesus fala isso em João 17, versículo 3, falando assim, que a vida eterna, João 17, verso 3, vejamos lá, que a vida eterna é esta, que te conheça, olha, João 17, verso 3, que a vida e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. A vida eterna é conhecer uma pessoa, é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus. Então, a vida cristã é um chamado para um relacionamento com Ele, para se aprofundar numa amizade com Ele, numa intimidade com Ele, num relacionamento com uma pessoa, não um relacionamento com uma estrutura, como diz, com uma igreja, embora Ele se manifeste na sua igreja, mas é um relacionamento com uma pessoa, que tem esse desejo também, que sejamos seus amigos. Jesus quer se relacionar conosco, Jesus se aproximou de nós, Deus mandou o seu Filho para se relacionar conosco, e depois Jesus vai dizer claramente em João, vamos dar uma olhada, João 15, o versículo 15, Jesus vai dizer assim, João 15, o versículo 15, eu não vos chamo, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ele chama os discípulos de amigo, porque o amigo é aquele que você coloca, você conversa com ele, você se relaciona com ele. Então, Jesus não quer, o propósito do Senhor não é ter um monte de servos que obedecem de forma automática, por medo ou por qualquer outra razão. O propósito do Senhor é que nós nos aproximemos dele por amor e sejamos seus amigos. Por isso Jesus fala, vinde a mim. Quem tem Jesus como amigo, aprende a descansar dele. Porque o amigo nos conhece, o amigo nos ama, o amigo sabe o que nós estamos passando. Então Jesus fala, eu vos chamo de amigo. Amigos, irmãos, desenvolva essa amizade com Jesus, o relacionamento com Jesus. Eu lembro que, falando de Apucarana, né, de vez em quando eu estou assim falando, porque vem na minha memória as coisas do passado, né? Eu ficava ali perto do Correio, na rua, como que é, René Camargo, né? René de Camargo, quase na esquina. Tem a Ponta Grossa, Porta, Osório Ribas de Paula. Às vezes conversando com um amigo, até as 3 da manhã, 2 da manhã, assim, amigo, sem falar nada, falar coisas simples, amizade. Agora, veja só, quanto tempo nós passamos conversando com Jesus? Vida cristã é relacionamento com Jesus, e Ele deixou as disciplinas cristãs para que nos relacionássemos com Ele, como nós cantamos. Ele deixou a oração, que é uma conversa com Ele, que é abrir o coração, que é chorar diante dEle. Agora, quanto tempo passamos conversando com o nosso amigo no nosso dia a dia? Ele é um estranho, que só ouvimos falar dele aos domingos, ou ele é alguém que nos relacionamos? Ele deixou a sua palavra, para que através dela Ele falasse conosco, porque o Senhor fala mediante a sua palavra. Ele nos deixou o seu Espírito para que tivéssemos comunhão, a meditação. Então Ele fez todo o caminho, Ele trilhou todo o caminho para que eu pudesse viver perto dEle. Por isso que Ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você está cansado? E Jesus disse, vinde a mim. Por isso que eu lembrei disso naquela madrugada, muito cansado, e o Senhor me mostrou isso, que eu preciso diariamente estar mais próximo dEle. Então veja só, esse chamado de Jesus é um chamado para Ele mesmo. Vinde a mim, é chamado para uma pessoa, é um convite para estarmos em relacionamento com uma pessoa. Segundo, é um convite a um descanso na graça do Senhor. Ele diz, e achareis descanso para as vossas almas, no último verso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis, encontrareis descanso para as vossas almas. Ele falava aqui no contexto judaico do farisaísmo, onde a religião colocava regras sobre regras,
Na religiosidade judaica eles tinham os 10 mandamentos, e em cada mandamento existiam outras centenas de leis que eram chamados cercas. Então eles tinham a lei para não pecar naquela lei, eles colocavam outras leis para que o homem não pecasse, as cercas em volta de cerca, peso em volta de peso, e então a religiosidade era pesada, as pessoas eram cruéis na sua religiosidade. Jesus fala assim: vocês estão sobrecarregados, vinde a mim e vocês encontrarão alívio, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Irmão, a vida cristã deveria ser e é uma vida, não é uma vida cansativa, uma vida pesada, né? A gente acha que é difícil ir na igreja, é difícil orar, é pesado ler a Bíblia. Então, se tudo isso é pesado para mim, a gente tem que fazer uma reflexão: eu estou muito distante do Senhor, ou eu nem o conheço? Porque estar com o Senhor é maravilhoso, adorá-lo é maravilhoso, conversar com Ele é maravilhoso. Quando nos apaixonamos pelo nosso esposo, o esposo, né? Ou seja, a gente conversa, a gente fica junto, é maravilhoso isso. Então, como que é difícil e pesado estar perto de Jesus? Porque às vezes nós temos dentro de uma religiosidade, e Jesus fala assim: você está cansado e sobrecarregado? Vinde a mim. Pesos, sabe uma coisa que traz muito peso para as nossas vidas? É pecado. O pecado pesa. Veja só o que diz Hebreus capítulo 12, Hebreus 12 versículo 1, fala assim, olha, que muitas vezes nós não estamos correndo com alegria a carreira que nos está proposta, porque estamos carregando coisas que não deveríamos carregar. Hebreus 12 versículo 1, portanto também nós, visto que temos de rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, é pesado demais carregar certas coisas, é pesado demais carregar culpa pelo passado, quando há confissão de pecado e perdão no nome de Jesus. É pesado demais carregar a raiva, o ódio contra alguém, quando nós podemos liberar o perdão. É pesado demais ficar carregando os seus fracassos e achar que somos um fracassado. Muitas vezes a gente, na reflexão, começa a pensar assim: tenho fracassado. É pesado demais isso. Isso é peso que torna a vida difícil, que torna a vida chata, que torna a vida pesada. E Jesus fala assim: não, vinde a mim e vocês vão ter uma vida mais leve. Vocês vão tirar esse sobrepeso de vocês. Irmãos, culpa pesa demais, pecado leva a culpa que pesa demais, raiva pesa demais, ódio pesa demais, ressentimento pesa demais, esperar que os outros nos amem pesa demais, esperar ser reconhecido pelos homens nos pesa demais, esperar que alguém nos entenda pesa demais. A gente tem que tirar tudo isso das nossas costas, e a vida como cristã é isso, é tirar o peso das nossas costas e correr para o descanso em Cristo Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu gosto muito de uma história, sempre tenho contado ela, de um homem que está carregando um fardo muito pesado nas costas, numa jornada muito grande, e ele está no caminho empoeirado, com um fardo pesado nas costas, cansado, com sede, e ele vai pelo caminho, passando pelo caminho, e passa ali uma carruagem, uma carroça, e a pessoa diz assim: pega a carona aqui comigo, sobe aqui, e coloca ele lá atrás, e a pessoa vai dirigindo ali, né, conduzindo a carroça, né, os cavalos ali, e aquela pessoa que está conduzindo escuta lá atrás, e aquela pessoa que subiu está cansada ainda, e ele não entende isso, porque ele deu carona, mas talvez ele pensasse, porque ela começou agora, então está cansado ainda. Passou um tempo, aquela pessoa está cansada ainda. Quando ele olha para trás, aquele homem que estava carregando aquele fardo pesado continua com o fardo pesado nas costas, mesmo tendo recebido aquela carona. Entendeu? Às vezes somos assim, recebemos uma carona, recebemos a vida de Cristo, recebemos esse andar na graça de Deus, recebemos essa fonte de vida e de poder, mas continuamos carregando os fardos pesados da culpa, do medo e de tantas coisas. Quando o Senhor diz assim: vinde a mim e eu vos aliviarei, é descanso na graça de Deus. A Bíblia fala isso como sendo o nosso sábado.
Hebreus capítulo 4 fala que o sábado do cristão, ou seja, a ideia do sábado é o descanso do cristão, é quando ele assimila a fé que há no nome de Jesus. Dá uma olhada, Hebreus capítulo 4, eu vou ler alguns textos mais amplos aqui. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim, olha: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Ele fala, mesmo vocês propondo, tendo dito que entraram no descanso, falharam. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como deu a eles com a palavra, mas a palavra que lhe ouviram não lhes aproveitou, visto não terem sido acompanhadas pela fé. Ou seja, são pessoas que têm a promessa, mas a fé não acompanha a palavra que ele recebeu, ele não assimila pela fé. Versículo 3 vai dizer, nós porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus nos tem dito. Quem crê, entra no descanso. E ele está falando aqui do descanso do quê? No descanso das obras. Olha o que ele vai dizer assim no versículo 4. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Agora veja a transição mais à frente um pouquinho, versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Ele faz uma comparação, como Deus descansou das obras no sétimo dia, nós também descansamos das nossas obras, da vida baseada na obra no sétimo dia. O nosso descanso é Cristo, nele nós descansamos, nele não precisamos andar mais cansados, culpados, nele não precisamos mais carregar uma cruz pesada, nele não precisamos mais fazer sacrifícios, porque o sacrifício da fé é que agrada ao Senhor. Ou seja, nós entramos no descanso em Cristo, ele é o nosso sábado. Por isso que ele diz assim, vinde a mim, você que está cansado, porque às vezes a nossa fé está baseada em religiosidade, a nossa fé está baseada em outros, a nossa fé está baseada em coisas externas. Então ele fala, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Às vezes a gente está cansado, naturalmente todo mundo que está nessa terra vive cansado, mas a gente está sempre cansado. Cansado da vida, cansado dos outros, cansado da família, cansado de tantas coisas, pesado por causa das culpas, dos medos, das raivas, dos sofrimentos, das frustrações. Ele fala para mim e para você hoje, vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele quer trazer um descanso para a gente. É um convite irresistível isso. Quem não gosta de ser chamado para descansar? Né? Quando te chamam para trabalhar é complicado, né? Ó, é feriado, vamos trabalhar. Se alguém disser para você assim, vamos para uma praia, está tudo pago, né? Vamos descansar. E o Senhor tem dito para nós também, entre no descanso, descanse no Senhor. Por último, esse convite, irmãos, ele é um convite ao aprendizado. Dá uma olhada lá em Mateus capítulo 11. Jesus fala assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É um convite a um aprendizado, discipulado. Vida cristã é ser discípulo de Jesus. Por isso que ele fala assim, aprendei de mim. Dá uma olhada, depois ele diz que sou manso e humilde. A gente aprende dele, do que ele é. Ele quer compartilhar o que ele é conosco. Tudo que ele é, ele compartilha pela vida dele em nossas vidas. Ele, a palavra em teologia, nós temos aquilo que chamamos atributos comunicáveis de Deus e atributos incomunicáveis de Deus. Atributos que Deus comunica ao homem e atributos que Deus jamais vai comunicar aos homens.
Atributos incomunicáveis são, por exemplo, presciência, onipotência, onisciência. Essas coisas Deus não comunicou ao homem, porque essas coisas são da própria natureza de Deus, mas há coisas que o Senhor compartilhou conosco pela vida de Cristo. Então ele está dizendo, mansidão, paz, gozo, alegria e amor são atributos comunicáveis do Senhor. Ou seja, a gente tem que aprender dele, a gente tem que aprender com ele essa jornada, esse ensino. Quando nós vemos a palavra discípulo, por exemplo, a palavra discípulo significa no grego matetes. Matetes é um aprendiz. Nós estamos aprendendo com ele, nós estamos recebendo dele, aprendendo da sua vida. Matetes é eu apreendo. E quando eu pego essa palavra aprender, por exemplo, do latim, aprender vem de uma ideia, não vou falar a palavra latim aqui, mas de apanhar, agarrar, apropriar-se de algo. E essa palavra aprender no latim tem um prefixo que é ad, que significa um movimento para aprender, um movimento na direção de algo. Então o Senhor está dizendo assim, venha na minha direção e aprenda de mim a ser manso, a ser humilde de coração. Aprenda de mim, da minha natureza, e você vai encontrar descanso para as vossas almas. Nós temos que assimilar dele. Gálatas capítulo 5, versículo 20, fala que ele nos compartilhou o seu fruto, o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo de 22 em diante, fala assim, olha, 5, 22 em diante, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Verso 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, nós não nos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Ele está dizendo assim, anteriormente ele fala das obras da carne, dos versículos anteriores, e agora ele fala, mas tem um fruto do Espírito que ele quer compartilhar conosco. E quando ele compartilha conosco humildade, mansidão, a gente encontra descanso. Senão a gente vive em guerra, como pregamos semana passada. Tiago fala, da onde vêm as vossas guerras? Se não da paixão, se não das tentações ou da obsessão que vocês têm. Por isso que a gente tem que aprender de Jesus. Se eu quero ser calmo, se eu quero ter paz, se eu quero descansar, eu tenho que aprender de Jesus. Aprendei de mim. De quem estamos aprendendo? Com quem aprendemos a conversar? Com quem aprendemos a relacionar? Os nossos pais têm efeito muito forte sobre as nossas vidas. Sim, é um propósito de Deus. Mas aprendemos deles. O mundo ensina. O ambiente, o meio que as pessoas vivem, formata a cabeça das pessoas. Aonde os nossos jovens estão aprendendo? De quem nós sugamos, nos apropriamos da vida de Cristo ou da vida do mundo? Da onde veio a nossa natureza? Da onde veio o jeito que nós falamos? Às vezes nós dizemos assim, meu pai era assim, eu sou assim também, vou morrer desse jeito. Minha mãe era assim, vou morrer assim, eu sou assim. Como que é aquela música, não? A música do mundo, né? Que falava assim, eu nasci assim, eu cresci assim, como que é? E eu vou morrer assim, e aí fala o nome lá. Nós não somos assim, nós nascemos de novo. Nós temos um Pai, nós temos um Senhor que tem uma personalidade totalmente diferente, e nós temos que aprender dele. Se eu não aprendo dele, eu nunca vou ter paz. É como o mundo agora está num grande conflito e vai ampliar esse conflito. O presidente dos Estados Unidos disse que vai implantar a paz pela força, e não tem como mudar isso, não é verdade? E o mundo jamais vai ter paz. Sem Cristo não haverá paz. É Cristo que é a nossa paz, é Cristo que traz descanso. Falando um pouco de experiências pessoais, eu acho que, como eu falei, comecei assim. Essa semana também Deus nos tem mostrado uma coisa, e para mim, para a Gleice, é o seguinte, acho que ela concorda com isso, que apesar de todas as dificuldades, e nós temos vivido bastante dificuldades,
né? E tem gente pior que vive, pior que a gente, né? Mas a gente aprendeu a fazer o seguinte: vamos levar as coisas mais leves, vamos ficar mais tranquilo, vamos aproveitar as pequenas coisas, vamos dar risada às pequenas coisas, vamos ser felizes nas pequenas coisas. Essa semana alguém lá na igreja me disse: mas você está morando naquele 36 metros quadrados, e a pessoa ficou desesperada. Mas vamos aproveitar isso. A gente tem mais tempo para ficar junto, tem menos casa para ver se limpar, e também louça para lavar, sei lá. Cada detalhe. Uma igreja que ainda está começando e recomeçando, muitas lutas, mas aí cada detalhe. Eu comprei a luz ali, consegui comprar uma luz para colocar naquela cruz. Eu me alegrei, eu vim aqui, adorei, falei: Senhor, é para a tua glória, só para embelezar um pouquinho esse local. Cada coisa, se nós nos tornamos mansos e humildes, nós vamos descansando. Aquela dor, aquela coisa vai saindo do nosso coração. Quando a gente pega aqui em Apucarana, eu vou para a academia, agora foi na academia, estão notando não? Ainda não? Está grande. Não notaram? Meu Deus, eu não estou notando, hein? Forte. Marcelo, são 7 quilos a mais em Apucarana. Imagina como eu estava quando eu cheguei aqui. Viu, irmão? A calça já é média, já é pequena. Ou seja, cada detalhe. A irmã me abençoou com uma calça lá, celebrar, a gente chegou e disse: que maravilha, não é pela cor. Alguém demonstrando amor, alguém fala uma coisa, alguém traz uma comida para a gente. Se eu for colocar na minha mentalidade, e às vezes mais humana, eu pensaria assim: aonde eu fui parar? Porque a gente já viveu momentos melhores, né, com carros melhores, carro zero, coisa parecida, em tempos melhores, em casas melhores, em ministérios maiores. E se a gente começar a pensar assim: agora não, vou sofrer por causa disso, não, cada detalhe nos traz paz. De entrar na casa e ter paz, de poder estarmos juntos, de celebrarmos as coisas pequenas. E Jesus fala assim: aprendam de mim, porque Jesus era humilde, Jesus era manso, e ele tinha paz ou não tinha paz? Ele tinha descanso ou não? E ele tinha descanso em meio. Então eu tenho dito para a igreja, nós temos dito isso: vamos ser calmos e felizes mesmo em meio às lutas. Porque é isso que Jesus quer de nós, aprender dele. Porque ele faria assim. E ele viveu de uma forma humilde, não viu? E ele vivia agitado? Não. Desesperado? Não. Então nós temos que aprender dele. Concluindo, irmãos, eu vejo esse texto aqui, é mais uma meditação. Eu não tinha uma mensagem para pregar, não. Foi ontem que Deus me falou para falar isso aqui. E porque eu tinha umas 4 mensagens, foi nenhuma, mas eu falei para o Senhor, e eu falei: isso é testemunho ontem, eu falei assim: eu preciso pregar uma coisa que fale comigo também, porque essa semana eu fiquei muito abalado, triste um pouco, cansado, e Jesus me falou essa palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o caminho para ele está aberto. Sabe por quê? Porque quando ele foi levantado naquela cruz, ele nos atraiu para ele. João 12, versículo 32, veja o que diz a palavra: que nós podemos chegar até Ele, não porque nós temos força para chegar até Ele, podemos chegar até Ele porque naquela hora Ele nos atraiu até Ele. Disse Jesus, João 12, 32, e eu, quando for levantado da terra, falando da forma que Ele ia morrer naquela cruz, atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, Ele é o imã que nos chama para Ele mesmo. E todos aqueles que de alguma forma pela eternidade do Pai têm esse chamado para a vida, serão atraídos por Ele. Ninguém vai resistir ao chamado do Senhor. Quem é do Senhor vai buscar a face do Senhor, vai correr para os braços do Senhor. Então Ele nos convida aqui de uma forma irresistível: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele nos fala: eu vou te dar descanso. Ele nos diz também: aprendam de mim e vocês vão descansar. Vocês vão descansar. Salmo 37, versículo 5, termina com esse último verso. Ele diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmo 37, versículo 5. Nós temos que nos entregar totalmente ao Senhor. Eu já disse aqui uma vez, essa palavra entrega do original, do hebraico, é a palavra galal, que significa rolar.
a figura ali, porque toda palavra tem uma figura por trás, porque no passado as pessoas não falavam assim dessa forma, eles falavam baseado em figuras, e a figura dessa palavra hebraica é um camelo, sabe aquele camelo? Carregando uma carga pesada, e quando chega no lugar, o camelo pega, abaixa e deixa a carga rolar das costas dele. Entregar é você chega e entrega, deixa a carga rolar. Você já deixou a carga da sua vida rolar nos braços do Senhor? Você já entregou-se totalmente ao Senhor? Você é crente, entregou ao Senhor, mas continua carregando coisas que não precisava carregar mais? Deus está falando com você. E Deus está falando comigo agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dias difíceis virão. E nós precisamos dessa graça de Deus renovada em nossas vidas. Ontem à noite, Deus me deu uma palavra também. Quando eu ouvi aquela mensagem lá, eu fui na primeira igreja ontem, né, que foi aniversário lá, e eu me veio uma palavra, e não era nem naquela palavra que foi pregada, outra palavra dizendo assim: nós viveremos nesses dias aquilo que a igreja viveu no passado. Nós estamos nos últimos dias. Gálatas 4, versículo 4 fala que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Quando na plenitude dos tempos, Deus mandou Jesus ao mundo. Nós estamos perto do fim dos tempos, e é tempo da gente se aproximar mais dele, e nós vamos precisar ser fortes para enfrentar o que temos que enfrentar. Nós não imaginamos o que nós vamos ter que enfrentar, mas vamos enfrentar isso com confiança no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Baixe sua cabeça.